Olá, você está no podcast do programa Mega Profissionais. Eu sou Tancredo Simão e hoje no programa nós vamos discutir um assunto que ainda está repercutindo muito em todas as redes sociais e também na grande mídia. A violência onde foi protagonista o DJ Ives com a sua esposa. Causou, claro, grande comoção nacional, as pessoas estão sem entender o motivo que levou o DJ Ives a praticamente ali causar um grande prejuízo à sua imagem e como artista ser imediatamente cancelado nas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre o amor. Qual a diferença do amor para a paixão e quando ele vira obsessão? Como nos comportar diante de uma relação como essa? Assim como também vamos ter um embasamento científico com o Dr. Fabiano, que fala conosco diretamente de Portugal, que vai nos explicar como funciona o cérebro de um agressor. Preste atenção, esse programa é muito especial, muito importante e se você puder, compartilhe esse programa com quem realmente está precisando ou passando por situação semelhante. Então vamos lá? Vamos comigo ao podcast do programa Mega Profissionais. Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos chegando, hoje falaremos sobre o amor e as suas várias interpretações. Por que interpretações? Claro que a maioria das vezes nós relacionamos o amor a questões, relacionamento entre homem e mulher, enfim, relacionamento pessoal. Quando a gente fala de amor, muita gente também associa frases como, por exemplo, achar a minha metade da laranja ou a tampa da panela. As pessoas querem se completar. Exatamente isso. As pessoas sempre falam, não, eu quero achar alguém que me complete. Será que isso realmente é possível? Será que é esse o amor? E eu coloco aspas aí. E nós, inclusive, acompanhamos perplexos noticiários recentes de feminicídio, ou mesmo violência doméstica, onde o homem agride ali a mulher de tal forma que chega a causar um espanto, vou colocar dessa forma, para não falar revolta, nas pessoas que estão vendo de fora essa situação. E chega inclusive a casos extremos, né? E aí? Como que é isso? Como é que funciona? E você já deve ter ouvido inclusive alegações na mídia, né, do agressor falando que fez isso por amor. Até que ponto isso é amor? Hoje eu vou conversar com o terapeuta transpessoal João Gonçalves, que ele é autor do livro Quem é Você? Eu te ajudo a se lembrar. Exatamente isso. Inclusive ele é autor de um método de autoconhecimento chamado a autosofia. Será que ele vai nos ajudar a entender essas nuances diferentes do amor? Isso existe ou não? Tudo bem, João? Seja bem-vindo aqui ao programa Mega Profissionais. Olha que te coloquei uma responsabilidade gigante agora, hein? Olá, Tancredo. É um prazer estar falando com você e com os ouvintes da Mega Profissional. E aí, João? Que amor é esse?
existe esse amor, como a gente pode diferenciar sentimentos? Como, por exemplo, sentimento de posse para sentimento de amor, na sua opinião? Tancredo, é muito importante nós termos a consciência do que você acabou de falar, das diferentes percepções. Porque o que às vezes a pessoa chama de amor é o que você já adiantou, que pode ser simplesmente um sentimento de posse, como se aquela pessoa fosse propriedade do outro e, portanto, ela não pode sequer pensar na possibilidade de contrariá-lo. Então, a posse é muito diferente do amor. O amor, ele é um sentimento que ele traz uma liberdade para os dois, no sentido de que os dois são vistos como aquele ser que tem um almeja querer que o outro esteja bem, aquele sentimento de querer bem. Então, eu digo que um relacionamento afetivo, para ele ser equilibrado, ele precisa ter, antes de tudo, aquele sentimento de boa vontade, de dizer assim, eu quero muito bem dessa pessoa. Então, esse sentimento, inclusive, ele não depende do relacionamento afetivo romântico. Ele não depende do relacionamento de casal, mas ele é fundamental para estruturar o relacionamento do casal. Porque nós podemos ser amigos entre pessoas que nós não temos o menor interesse sexual, nem o interesse romântico, mas nós queremos o muito bem dessa pessoa. Né? Você quer o bem do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, quando não tem muitos conflitos, ou mesmo tendo conflitos, existe aquele amor, mesmo que não esteja sendo cultivado, aquele sentimento, não, eu quero muito bem dessa pessoa. Então, o amor real é esse que nós queremos o bem da pessoa, independente dela estar conosco ou não. Agora, se nós agregarmos o desejo sexual, o romantismo, nós vamos ter o amor mais o romance mais o desejo sexual. São partes que se complementam. E não se misturam. Na verdade, não são dependentes. O fato da pessoa ter um desejo romântico pelo um companheiro ou uma companheira não quer dizer que ele a ama. Amor é quando ele tem esse desejo genuíno de querer bem, de boa vontade, de dizer, eu quero que essa pessoa esteja bem. Eu desejo do fundo do meu coração que essa pessoa esteja bem, que ela seja feliz. E no que depender de mim, eu vou contribuir para isso. Isso é amor. Inclusive agora, nesse exato momento, nós acabamos de dar um nó na cabeça de vocês que são mais jovens e estão acompanhando essa entrevista. Né? Nesse momento, realmente, tem muita gente em dúvida, né? Como que é isso? Né? Eu vou amar minha namorada, mas e aí? Mas eu acho ela bonita, me aproximei dela porque achei ela bonita, tive o desejo sexual, então resolvi namorar com ela e estou querendo casar porque ela é muito linda, ela é muito bonita e a gente se completa, principalmente utilizam o termo, né? A gente se completa como casal, né? E aí? Como a gente falar para esse jovem, né? Aliás, os mais velhos são muito sábios, né? Que aliás, para muitos, né, a maturidade chega com a avançada idade e a sabedoria, para outros não. Mas enfim, vamos trabalhar na maioria aqui. Os mais velhos sempre falam, olha, o amor vem com o tempo. O amor não é de imediato, né? O amor vem com o tempo, com a convivência. Geralmente você se apaixona e a paixão vira amor, ou deveria ser assim, né? Inclusive a gente acompanha vários casais, né, que depois que acaba a paixão, eles falam, acabou o amor, então vou separar. E aí, João, né, qual que é a sua opinião a respeito? Então, Tancredo, a verdade é que o amor, ele não demanda tempo para ele existir. O que demanda tempo para existir é uma harmonia na convivência do casal. Quando eles começam a conhecer e começam a perceber as diferenças, as preferências, os interesses de cada um, aí vão fazendo aí umas adequações para se harmonizar. Mas o amor, na verdade, ou ele existe ou não existe. Mas o que é o amor? Aí que é a questão, o ponto de compreender o que de fato é o amor. O amor é esse sentimento de querer bem a pessoa.
Agora, o quanto eu quero essa pessoa perto de mim é que depende dessa relação, do quanto essa pessoa me agrada, do quanto eu a agrado, do quanto nós convergimos com ações e comportamentos, falas, atitudes que agradam um ao outro. Aí traz um sentimento de unidade, traz um sentimento de satisfação, e as pessoas chamam satisfação de amor, mas não é o amor. Isso é um acerto, é uma adequação que é feito, traz prazer, traz bem-estar, eu trato bem, eu sou bem tratado. Isso gera um grau de satisfação muito grande, e a pessoa, eu amo essa pessoa. Na verdade, ele está muito satisfeito com a forma como é tratado e normalmente está tendo reciprocidade, mas o amor mesmo é aquele sentimento que estrutura a relação no sentido de querer bem ao outro e dizer, essa pessoa, eu quero o bem dela. E eu faço o que for necessário para que a gente se dê bem. Isso é o amor. É complexo, né? É complexo. Porque, inclusive, você pode amar amigos, né? Amar conhecidos. Eu só acho difícil você amar alguém que você nunca teve nenhuma proximidade, mesmo que seja uma proximidade virtual, à distância, como, por exemplo, graças a Deus, nós temos várias pessoas que adoram o programa, né? Eu tenho várias pessoas que mandam direct, né? Que falam, te adoro, eu gosto demais de você e tudo, né? Eu gosto de te ouvir, eu me sinto bem ouvindo você. E tem até senhoras que falam, né? Eu amo você, você é ótimo, gostam da gente, né? Mas isso por quê? Porque já acompanha a gente na TV, né? São 17 anos no ar, então já tem aquela troca ali, né? Agora eu vou lhe fazer uma pergunta que é bastante capciosa e também vou te colocar numa calça justa, né? É verdade que toda relação é baseada na troca, no interesse? Então, você falou uma coisa que eu acho que poucas pessoas conseguem compreender isso. Que, na verdade, o que chamam de amor é a comemoração de afinidades, onde há essa troca, uma troca inteligente, aonde se dá e se recebe de forma equilibrada, e aí gera o grau de satisfação que eu me referi antes. Na verdade, o relacionamento é uma troca. O amor é o que sustenta a harmonia entre eles. Então, quando essa troca, ela às vezes tem um pouco de desequilíbrio, porque tem momentos que a pessoa está dando mais do que recebendo, ou o que ela está recebendo não é exatamente o que gera satisfação. Aí diz, o amor está acabando. Não, está acabando a satisfação, está acabando o prazer naquele momento, naquela relação, porque está recebendo um tratamento que não traz prazer, não traz satisfação. Agora, a troca, quando nós temos a compreensão de que uma relação romântica, o casal, quando ele assume o relacionamento, ele precisa estar consciente de que esse relacionamento, o que vai sustentar é justamente a troca. O quanto eu estou disposto a dar e o quanto eu estou disposto a receber, o quanto eu estou disposto a dialogar para informar que tipo de recepção me agrada mais e ouvir a pessoa para saber que tipo de também recepção ela também gosta mais, para que assim nós possamos nos tratar de forma que estejamos satisfeitos. A troca é o fundamento do relacionamento. Mas troca não é interesse. Eu não vou deixar você sair sem me responder isso. Por quê? Vou colocar mais, digamos, mais explicação nessa pergunta. Quando se fala em troca, ou melhor dizendo, quando se fala em interesses de ambas as partes, não é interesse, que geralmente as pessoas associam já ao financeiro, né? Não é interesse só financeiro, mas é interesse de receber carinho, né? De receber atenção, de ter ali uma cumplicidade, de ter uma companhia, né? Enfim, isso em todos os relacionamentos, não é só relacionamento amoroso, né? De amizade também, enfim, dessa cumplicidade.
Então, aí as pessoas já falam, já afirmam, né? Inclusive tem até especialistas nessa área afirmando isso, que o amor nada mais é que uma troca de interesses, né? E dessa questão aí realmente da pessoa trocar com o outro, mas o interesse. O que você pensa sobre isso? Eu concordo com essa afirmação e diria que, na verdade, é uma convergência de interesses. Embora que nós podemos ter, obviamente o casal, até vem aquela questão de os diferentes se atraem. Eles são diferentes na forma de agir, são diferentes naquele gosto que tem, a peculiaridade de cada um, mas o sentimento ele tem que ser harmônico. Então, no íntimo, eles terminam se atraindo porque eles têm uma ressonância com o mesmo sentimento. Agora, se você me permite, eu gostaria de entrar em uma situação um pouco mais complexa, porque as pessoas pensam que os relacionamentos românticos começam quando eles se encontram. E eu vou fazer uma afirmação um pouco ousada aqui, porque, na verdade, um relacionamento ele já é uma execução de um planejamento que estava feito antes, a partir da definição, da conclusão que cada pessoa tem do que é relacionamento, de como foi o relacionamento dos seus pais e a avaliação que eles têm desse relacionamento. O padrão que eles copiam, eles vão reproduzir se não houver um olhar lúcido e consciente de que aquele papel do papai e da mamãe pertence a eles e eu vou criar o meu. Se eu não gostei de alguma coisa deles, eu vou criar, mas sem condenar, sabendo que as peculiaridades que são inerentes ao meu pai e à minha mãe é que criaram esse relacionamento, todo esse contexto, e o meu eu vou criar de forma lúcida, consciente. Agora, poucos sabem disso. Tá, então eu vou fazer um resumo aqui e quero saber se está certo ou se está errado, tá? Quando geralmente as pessoas casam, são novas, né? 20 e poucos anos, 23 anos, 24 anos, né? São pessoas novas, com pouca maturidade e pouco conhecimento, embora falem que são extremamente maduras. Aliás, você não conhece ninguém, você não conhece nenhum jovem que não seja maduro. Todos os jovens são extremamente maduros, né? Mas, enfim, aí nós podemos afirmar que o verdadeiro amor não vai se encontrar nessa idade, ou melhor dizendo, o sucesso de uma relação baseada em amor verdadeiro e consciente não pode figurar numa relação tão nova. Você vai guardar a resposta aí comigo, aí para mim, tá? Eu vou pedir que você permaneça conosco aqui no programa e eu vou chamar o intervalo e você volta com essa resposta para mim. Pode ser? Tá ótimo. Obrigado, João. E você permaneça aí. O papo tá bom e vai melhorar ainda mais depois do nosso intervalo. Espero vocês aqui. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais e hoje falando sobre o amor e como identificar o amor. Exatamente, como diferenciar, por exemplo, um sentimento de posse ou uma paixão de um verdadeiro amor.
Estou recebendo aqui hoje o João Gonçalves, ele que é terapeuta transpessoal, e eu fiz um questionamento antes de entrar no intervalo comercial. Perguntei para ele o seguinte: como nós precisamos planejar um relacionamento bem-sucedido, ou como nós desejamos, né, que esse relacionamento seja bem-sucedido, é mais ou menos difícil que ele ocorra com a pouca maturidade, imediatamente associada à pouca idade. Qual que é o seu pensamento? Você concorda ou não? Eu acho que são situações que vai variar muito do grau de harmonia que essas pessoas têm. Eu vou dizer para você que a harmonia, ela vai ser construída pelo modelo que essas pessoas têm, esses jovens. Se o jovem tem um modelo familiar harmônico, ele não vai ter dificuldade de ter harmonia no novo relacionamento dele. Agora, se ele vem de um lar de muito conflito, ele vai trazer esse conflito para o relacionamento dele. Não é por causa da idade dele. Você vai encontrar pessoas com 50, 60 anos trocando de casamento e repetindo o mesmo padrão, porque ele não aprendeu a se desvincular daquele julgamento que ele tinha e de copiar o modelo que ele viveu, entende? Então, se um jovem novo, dois jovens, os dois vêm de lares equilibrados e eles veem esse equilíbrio com harmonia, porque é importante não só que o lar seja equilibrado, mas que eles tenham essa percepção. A conclusão deles é que vai definir. Então, pouco importa se eles têm 20 anos, se é 21 anos, eles vão replicar isso no relacionamento deles. E aí, Tancredo, eu gostaria de trazer uma questão, que o amor, ele respeita. O amor, ele respeita. A pessoa que tem harmonia, que ele quer o bem do outro, ele não agride em nome do amor, porque é uma contradição. O amor, ele respeita, o amor, ele quer o bem. Então, se chega um momento que há uma insatisfação e que o relacionamento já não é mais aquilo que a pessoa esperava, mesmo assim ele continua respeitando o outro, porque ele ama. O amor não é o desejo. O desejo existe simultâneo ao amor, mas não é o amor. O amor é que equilibra, o amor é que traz esse respeito, que traz esse querer bem e diz, ok, está havendo divergência, nós vamos resolver isso, ou ficando junto ou separando, mas nós queremos o bem um do outro, não vamos agredir. Segundo a sua opinião externada aqui, as pessoas tendem a repetir padrões, né, que serviram para elas como base, inclusive de crescimento e de formação. Para os pais, né, hoje em dia é muito difícil um lar não ter algum tipo de desavença, de desarmonia, né? Até tem algumas pessoas que pregam a questão de, olha, não pode discutir na frente das crianças, né? Não vamos brigar na frente das crianças. E quando isso ocorre, isso realmente causa prejuízos seríssimos, né? A médio e longo prazo para a criança também. Perfeição, nós sabemos que também não é da ordem do ser humano, né? Ele não tem esse encontro com a perfeição. Isso praticamente não existe em relacionamentos. O meio termo sempre é bem-vindo. Muita gente está se perguntando em casa, nesse momento, o que seria um lar equilibrado? Eu acho interessante, você é uma pessoa bastante bem informada, e você já traz bastante informações que são bem coerentes. E o equilíbrio num relacionamento é justamente onde existe harmonia. E a harmonia é quando não há essa agressividade. Quando nós tratamos o nosso companheiro ou companheira com civilidade, com educação, com cordialidade e buscamos resolver aquelas diferenças de opinião ou de preferências de uma forma lúcida, conversando, explicando, procurando entender. Então, um equilíbrio vem justamente de saber ouvir, de saber falar e poder administrar isso sem violência, sem agressividade, sem maltratar o outro por divergir em algum ponto. Então, o equilíbrio é essa harmonia, de poder conversar como nós estamos conversando aqui civilizadamente. É assim que começam as coisas. E depois isso avança, dependendo do interesse das pessoas, mas tendo por base esse respeito mútuo, essa civilidade, esse querer bem, essa harmonia.
Inclusive, é sempre muito fácil, né, nós darmos opinião no relacionamento dos outros, né? É tão fácil isso. É tão fácil a gente dar opinião na vida dos outros, né? Isso é de uma facilidade gigantesca. Mas eu quero abrir um parênteses agora que vocês estão nos acompanhando nesse momento e fazer um alerta, né? Muita gente, eu vejo, inclusive, principalmente as mulheres, né, falando que não, foi só essa vez, o meu marido não vai me agredir mais. Foi um destempero, foi uma falta de equilíbrio, foi um momento que nós estávamos passando, ele não vai me agredir mais, principalmente fisicamente, né? Isso é uma ilusão, né? Isso é uma ilusão. Porque se a pessoa partiu e rompeu esse equilíbrio, ela passou dessa linha, ela vai passar outras vezes. Tá? Ela vai passar outras vezes. E se fez isso, com certeza não é a primeira vez, né? É difícil isso acontecer, né? Mas pode acontecer. Mas se passou esse equilíbrio, a probabilidade da repetição é gigantesca. É gigantesca. Então, quando o casal estiver percebendo que está prestes a passar desse nível, para tudo e sai dali. Sai, muda de assunto, enfim, sai de casa, vai andar, vai fazer qualquer outra coisa, mas não passa dessa linha, porque é o limite do aceite, né? E mulheres fiquem muito atentas com relação a isso, né? Porque se passou uma vez e você permitiu, ali ele já criou um avanço no limite dele. Então ele acha que realmente pode chegar a isso a qualquer momento. Me desculpa, João, mas eu precisava abrir esse parênteses, é um alerta que a gente precisa fazer, né? E uma conscientização às mulheres de uma forma em geral. Principalmente porque esse momento que tem essa violência, muitas das mulheres, inclusive, interpretam como uma manifestação de amor, sabia? Isso nos preocupa muito, né? Como que uma pessoa pode associar isso a amor, né? Essa violência? E que é pior, às vezes até crianças vivenciam e, né, experimentam essa sensação. Na sua opinião, qual que é uma dica que você dá para os casais? Quais são os pontos que merecem ser valorizados numa relação para que ela possa evoluir no amor ou permanecer nele? Olha, como eu vejo uma relação muito forte entre o que o casal vive e a interpretação que eles têm do relacionamento dos pais deles, a primeira dica que eu dou é: procure ver o relacionamento dos seus pais desvinculados da realidade como um todo, no sentido de não generalizar, não dizer, com meu pai é assim, então é assim que tem que ser, ou com a minha mãe foi assim, é assim que é normal. Então, procurar desvincular e ver que a experiência dos pais foi construída a partir das crenças deles, das informações que eles tinham, do todo o contexto emocional que eles viviam. E evitar ao máximo julgar. Por mais que você não concorde como foi a vivência dos seus pais, a convivência, não julgue para não criar um elo de repercussão na sua vida. Você deixando os seus pais viverem a vida deles como viveram e dizer, ok, essa é a vida dos meus pais e eles resolvem como eles querem seguir ou não, ou eles é quem assume a responsabilidade do que fizeram ou deixaram de fazer. Essa neutralidade libera a pessoa para empreender uma jornada independente. E nessa independência, poder olhar o outro como um ser humano digno de respeito, acima de tudo. Não só digno de respeito, como a si próprio digno de ser respeitado. Porque as mulheres que normalmente são agredidas, elas precisam trazer esse, vamos falar uma palavra muito em moda, o autoempoderamento. A mulher saber que ela é digna de ser respeitada, de ser tratada com cordialidade, com educação, com civilidade. E lembrando também que cada relacionamento é algo individual e cada um é de um jeito, né? Não existem pessoas iguais. Agora a pergunta que não quer calar, João, todo mundo está perguntando, eu sei, eu estou ouvindo aqui, o pessoal lá de casa está perguntando, e falou, pergunta para ele, você é casado? Eu estou num relacionamento há 2 anos e meio, agora, né? E eu vim de um relacionamento... Hã? E tá bem, tudo tranquilo? Sim, tá tudo bem. E tive um relacionamento de 33 anos antes desse.
E acabou? Aham, acabou. Mas tá tudo bem também com ele? Tá tudo bem. Ou foi ele que motivou você a escrever esse livro? Não. O meu livro foi lançado em 2016, na Bienal de São Paulo, em 2016, né? E o meu casamento acabou um ano depois, em 2017. Não tem relação. Não foi por causa do livro também, não. Não foi por causa do livro, não. Não. Tô brincando, querido, tô brincando. Muito obrigado, João. Uma pena o nosso tempo aqui passa tão rápido. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o João Gonçalves, ele que é terapeuta transpessoal. Se tiver um tempo, só uma ressalva, eu gostaria de dizer o seguinte: embora o meu casamento terminou, mas nós temos uma relação muito harmônica, convivemos muito bem, inclusive nós conversamos com muita naturalidade e não há nenhuma indisposição, que é isso que eu falo, que se nós amarmos realmente, nós não vamos ficar com raiva da pessoa porque o relacionamento acabou, nós vamos continuar querendo o bem da pessoa. Tá aí um termômetro pra gente verificar como foi ou não o nosso relacionamento ou como ele é, né? Lembrando cada vez mais que cada um é cada um. João, obrigado por trocar essa experiência conosco, eu que agradeço. A sua experiência pessoal, prazer. Tá? E volta mais vezes aqui pra gente conversar mais. Tem um monte de perguntas para te fazer, com certeza. Será um prazer. Obrigado. Até a próxima. E o programa Mega Profissionais segue depois do nosso intervalo e vamos continuar falando sobre a questão dos relacionamentos. E principalmente, o que passa na cabeça de um agressor dentro de um relacionamento? A maioria de nós deseja saber e entender. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou falar mais sobre esse assunto com vocês, aqui no programa Mega Profissionais. É rapidinho, 30 segundos. Nós voltamos já já. Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e agora nós vamos procurar entender um pouco mais sobre a mente de um agressor, principalmente ligado a questões de feminicídio ou mesmo a violência doméstica contra a mulher. Claro que essa pauta foi motivada pelo caso que todos vocês acompanham na grande mídia, que foi do DJ Ives. Chocou muita gente, inclusive eu, né? E nos revolta também essa questão e nós não conseguimos entender como funciona esse drama e como essa mente, esse homem, né, como é que ele pensa e por que ele chega a um extremo como esse. Nós temos hoje um convidado muito especial, que é o Dr. Fabiano de Abreu, ele que é PhD, neurocientista, neuropsicólogo, biólogo e jornalista, entre outras atuações. Fala conosco direto de Portugal. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa Mega Profissionais. Tudo bem, Tancredo? Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade. Você fala de Portugal, mas você me fala muito bem o português. Você nasceu no Brasil, é isso? Eu nasci no Brasil. Eu sou filho de portugueses, mas nasci no Brasil. Qual cidade? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu sou apaixonado. Eu sempre falo muito, né, que eu sou um carioca que nasceu em BH e mora em Goiás. Sou apaixonado por esses 3 estados. Inclusive tenho o título de cidadão goiano, aqui o que me orgulha bastante, né? Doutor, nós precisamos entender
e acredito que o senhor seja um dos especialistas mais indicados para nos ajudar a entender essa questão, né? Como funciona essa mente? Por que chega a esse ponto da agressão? Por que não tem um bloqueador ali? Opa, daqui eu não posso mais. Ou como eu citei mesmo no bloco anterior, né? Parar no momento que deve parar. Exatamente, essa falta de coerência, né? Principalmente uma pessoa famosa, porque eu não conhecia ele bem, mas eu fiquei sabendo das músicas que ele fez, que estava bastante famoso. E uma pessoa que está começando uma carreira, uma fama, ela cometer uma atitude dessa, né? Então logo a gente pensa, nossa, que burrice, né? A gente pensa isso. Mas é porque realmente você tem ali um córtex pré-frontal, que é a região frontal do cérebro, ele se encontra mais inativo quando você tem um ataque de fúria. E são diversos motivos que ocasionam isso. O sistema límbico, que é a região emocional do cérebro, ela sobressai. E por isso que ele tem essa agressividade. E você tem o corte de informação para o córtex pré-frontal, que é a parte mais racional. Então você pensa, poxa, que incoerente. É igual aquela pessoa que vai na rede social e coloca algo totalmente incoerente, ou aquele negacionista que fala coisas que não faz sentido. Sim, sempre tem uma explicação para tudo isso, né? Não é somente falta de conhecimento. É a própria ansiedade em si que pode potencializar atitudes como essa. Então, a gente não pode fazer aqui uma anamnese do DJ, no caso, porque não conversamos com ele, mas dentro do que eu vi ali, Tancredo, principalmente quando ele agride a mulher e tem a criança próximo, essa falta de empatia, essa não preocupação com o próprio filho, isso já deixa a gente acreditar que o caso dele é algo mais perturbador. Ou seja, um fator que eu estou vendo no Brasil, na sociedade brasileira, é o narcisismo. O narcisismo ele está muito aumentado, potencializado. E como funciona isso? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós sabemos disso. São dados da OMS 2019. A ansiedade, ela vai trazer na região da amígdala, desse sistema límbico do cérebro, memórias negativas. Você entra numa atmosfera negativa quando você está muito ansioso, porque é um mecanismo de defesa, é um instinto humano. Então você tem que pensar no que pode acontecer de ruim para que você tenha uma reação e possa sobreviver. Nós somos instinto. Mas é muito complexo essa história. Igual, por exemplo, ele ali teve uma reação, né? Uma ação ou uma reação. Eu não sei exatamente, porque ali a gente não tem uma história antes, meio e depois, né? E durante. A gente só tem o durante ali. Mas, enfim, é uma situação que não deixa nenhuma sombra de dúvida, né? Mas qual a diferença desse indivíduo para um indivíduo que vai guardando, e de repente ele explode numa situação? Existe diferença ou não existe? Exatamente, é como se essa ansiedade ela fosse acumulando, ela se acumula até causar uma disfunção. Nós temos os neurotransmissores, que são mensageiros bioquímicos no cérebro que controlam o nosso humor, nossa fome, a recompensa, a felicidade. Então, quando há uma disfunção nesses neurotransmissores, você não tem a mensagem para a região do cérebro mais recente, que é a parte frontal do cérebro. Ou seja, quando você acumula essa ansiedade ali no sistema límbico e você tem essa disfunção naquela região do cérebro emocional, você perde a coerência e aí você vai ter atitudes impulsivas e sem pensar nas consequências. Mas isso é no indivíduo que tem essa patologia. Não é. Então, pode ser um desvio de caráter, pode ser uma questão genética que chega a esse ponto, pode ser um trauma de criança, pode ser também um trauma quando ele era criança, e pode ser um transtorno, pode ser uma síndrome, pode ser diversos fatores. Mas o próprio desvio de caráter em si, que é relativo à educação,
ela já faz com que você tenha essa atitude, né? E cientificamente, Tancredo, pessoas que têm o lobo pré-frontal mais desenvolvido, pessoas que têm mais inteligência, elas tendem a não cometer esse tipo de ação. Olha que interessante. É como se a região frontal do cérebro da inteligência, da consciência, ela conseguisse amenizar a parte emocional e não deixar que a emoção controle a razão. Por isso que se fala muito em inteligência emocional. Inteligência emocional nada mais é do que você conseguir controlar a sua emoção. Certo. Bom, é um pouco complexo, né, essa situação toda, mas eu acredito que o indivíduo que apresenta características como que o senhor acabou de citar, ele não vai ter uma atitude, né? Ele não vai ter um momento na vida dele que vai tratar essa atitude. Eu acredito que ele deva ter um comportamento ao longo da vida que vai dando indícios que pode sim chegar a uma situação como essa, ou não. Sim, sim. E veja bem, se você analisar o depoimento dele, você percebe que ele não se sente culpado. Ou seja, isso está muito relacionado a esse narcisismo, doenças do narcisismo. Não dizendo que é uma doença. Eu não posso fazer uma anamnese e constatar nada, porque eu não conversei com ele. Mas essa falta de percepção, isso é muito do narcisismo, aquela pessoa que pensa ter um poder. E a mídia social está fazendo isso, está fazendo uma pandemia de narcisistas, que acreditam ter um poder. E eu fico pensando, será que eles não pensam que todos nós vamos morrer e vamos para o mesmo lugar? Será que não tem uma percepção das consequências dos atos? A carreira dele acabou. E valeu a pena? Será que ele não pensou, né? Aí você logo vem à tona. Poxa, mas como é burro essa pessoa? Essa pessoa tem que ser muito burra para destruir a própria carreira fazendo isso. Mas existe ali um problema para que ele não pudesse ter a coerência. E também está relacionado à má educação, à falta de conhecimento. Ou seja, a burrice também pode ser significativa nesse caso também. Inclusive, no bloco anterior, eu fiz uma colocação pessoal, né? Eu gosto de deixar isso muito claro, não é uma colocação do programa, é uma colocação pessoal. Para que a mulher, no caso específico, né? Mas não só mulher, mas homem também sofre agressão, enfim. Mas para o cônjuge ou a pessoa que está ali se relacionando, quando ela identifica esse passo que foi tomado, né? Essa violência que foi tomada, eu acho que ali já é um divisor de águas muito sério, né? Ele realmente merece uma atenção muito grande e sempre tem aquela questão, né? Foi só um momento. Foi só quando ele fica nervoso, ou só quando ela fica nervosa. Mas aí, se ela ficar nervosa todos os dias, então vai ter sempre essa agressão, né? E como é que vai ser essa questão? Eu sempre aviso para as pessoas, depois que deu o primeiro passo, ele alcançou mais espaço no território, entre aspas, né, que ele acredita ter, ele não vai voltar atrás, ou ela não vai voltar atrás, né? Dificilmente isso vai, não vamos generalizar, mas dificilmente isso vai acontecer, né? Agora, aconteceu uma primeira vez, né, é um alerta gigantesco, e agora se segunda vez aconteceu, acabou. Para mim já estabeleceu um padrão, né? Essa é a minha opinião. E eu sirvo isso e divido isso com as pessoas que estão nos acompanhando agora para servir como alerta, né? E para prestarem atenção. Igual muita gente sempre fala, não, mas durante o namoro, durante o noivado, né, não tinha isso. Então depois que casou é que teve. Então a pessoa sempre espera que ele volte à posição de namoro, né? Volte à posição de noivado. E por que isso acontece, doutor? Durante esse namoro, esse noivado, não tem essas manifestações de violência e depois que casa, tem. A sua opinião é uma opinião bem racional, de precaução. Ou seja, você sabe que aquilo vai piorar, então você já vai, né, precaver em relação àquilo. Mas imagina se a mulher já se encontra apaixonada por aquele homem, e quando você está apaixonado, qualquer pessoa apaixonada, ela tem uma perda de razão, né? E isso é comprovado cientificamente. Pessoas muito apaixonadas, elas não são tão coerentes assim, não são tão racionais. Então, peraí que você tem uma informação nova pra gente, e é importante nós termos o seu embasamento científico, mas eu vou pedir que você permaneça com a gente aqui um pouquinho. Eu preciso chamar um intervalo e a gente volta a falar sobre esse assunto, pode ser? Tá bom.
Ok, doutor, e daqui a pouquinho nós voltamos, é rapidinho, gente, 30 segundos, e a gente volta a falar sobre esse assunto, tá? Agora falando de um embasamento científico. Eu volto já já. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberta? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta com o programa, hoje falando sobre um tema bastante delicado, inclusive movimentou muito as redes sociais e também as pessoas se sentiram literalmente agredidas psicologicamente ao ver imagens do DJ Ives na internet agredindo a sua esposa. Para você que acabou de chegar, hoje eu estou conversando aqui com o Dr. Fabiano de Abreu, ele que é PhD, neurocientista, neuropsicólogo, biólogo e jornalista, além de, claro, publicar vários artigos em diversos veículos de comunicação, tanto no Brasil como em Portugal, da onde ele fala com a gente agora. Bom, doutor, biólogo também agora me chamou a atenção que eu falei da primeira vez, falei rapidamente, porque você tem um currículo muito extenso, né? Mas o biólogo eu não retive aí essa observação. Eu vejo que você tem formações bastante distintas, né? E atuações igualmente. Tanto é que é médico, atua com comunicação também, ao escrever, enfim, e assessorar também outras pessoas, né? O que me leva a associar que você possivelmente, né, pode ser muito hiperativo. Isso procede, essa informação, ou é uma impressão minha? Eu sou hiperativo. Médico não, consertando. Eu tenho formação... na verdade, as minhas formações elas têm até uma relação em si, porque estão todas relacionadas ao comportamento humano. Então, eu tenho psicologia, tenho psicanálise, eu tenho antropologia de pós-graduação, tenho a neurociência, a neuropsicologia, então, e tenho também biologia e história, porque eu tenho segunda licenciatura em história também. E tudo isso tem a relação em si. Inclusive, a própria biologia tem a relação com a neurociência, porque quando a gente fala em neurônio, a gente fala em célula, né? E esses comportamentos, inclusive do que a gente está falando aqui, tem questões biológicas pelo fato do instinto, da reprodução, ou seja, por que nós, seres humanos, somos instintivos? Porque estamos aqui para sobreviver e reproduzir para manter a espécie, como qualquer ser orgânico biológico, né? E a hiperatividade faz eu querer conhecer muitas coisas e não parar de estudar. Quantos livros você já publicou? Eu tenho 11 livros. 11 livros. E agora na pandemia você continuou produzindo? Continuei porque a minha maior preocupação hoje é com a falta de leitura. A gente está com a cultura de leitura prejudicada. São muito poucas pessoas lendo. Crianças, então, você vê poucas crianças com vontade de ler. Crianças, eu recebo no meu centro de pesquisas vários relatos de crianças com déficit de atenção, crianças que não conseguem ler uma página. Agora, na pandemia, então, tem uma universidade que vários professores me relataram que as crianças não conseguiam ler uma página, né? É preocupante, está relacionado à ansiedade, está relacionado à internet. E eu escrevi em 2018, Tancredo, um artigo científico que foi publicado em que dizia que a internet deixa as pessoas menos inteligentes, né? Não ganhou tanta repercussão na época porque eu falo português. E aí, em 2020, um francês publicou um livro que era
dentro da minha teoria da internet e teve repercussão na BBC e aí saiu em todos os lugares. Ele fala francês. Que coisa, né? Mas enfim, os créditos vão continuar sendo seus, né? O conhecimento é seu e você divide ele, como nesse momento agora que você divide o seu conhecimento conosco. Voltando àquela pergunta, antes de entrar no intervalo comercial, onde você ali explicava e nos dava dados científicos. Só abrindo um parênteses, explicando para a população de uma forma em geral, eu vou explicar para vocês principalmente a diferença do conhecimento empírico e do conhecimento científico de uma forma mais simples, para que vocês possam entender. Quando a gente fala conhecimento empírico, é aquele baseado principalmente na vivência, no trabalho que aquela pessoa tem durante o dia com determinado conhecimento. Quando nós falamos científico, ele tem o quê? Um embasamento mais de estudo, uma formação mais acadêmica, e aquilo pode nos dar esse conhecimento científico. O ideal é que nós possamos unir o científico com o empírico. Aí você tem um profissional mais bem embasado para te dar qualquer tipo de informação em qualquer assunto. É só para a gente abrir esse parênteses para explicar a população de uma forma geral. Voltando, o conhecimento científico que você tem a respeito, principalmente do comportamento da mulher, ao acreditar que aquela situação pode mudar, e ela fica condicionada, às vezes, a um relacionamento abusivo, envolvendo, inclusive, violência, né? Qual que é esse motivo, na sua opinião, doutor? São vários motivos. Relação, inclusive, à criação. Então, muita mulher é submissa porque já foi criada ali naquela condição mais antiga, né? Aquela criação que você é submisso ali aos pais, ao que é feito. Então, tem várias questões em si relacionadas à personalidade que pode fazer com que ela acredite nele, né? Que ela possa ali... olha que engraçado, Tancredo. Eu escrevi na minha rede social e teve gente me condenando, meio que chamando de machista, porque eu disse para que as mulheres que percebam que o homem está ultrapassando o limite a ponto de colocá-la preocupada, ou que ele não está se controlando, para buscar uma terapia para ele. E aí bateram em mim na internet, por que ele não pode buscar uma terapia? Mas, gente, se ele tem problemas de impulsividade, ele não vai achar que precisa de uma terapia. Porque geralmente essas pessoas, como o caso desse DJ, ele não pensa que precisa de ajuda. E é por isso que eu escrevi isso. Eu escrevi pensando nas mulheres, no cuidado que elas... Eu, preocupado com as mulheres, eu fui atacado na rede social por algumas pessoas, e uma delas é uma produtora de uma emissora grande. É uma questão. É uma questão. Principalmente porque sempre é bom ter os dois lados, né? Mas o que você fala, né, e eu aproveito para reforçar, muitas vezes as pessoas não veem que precisam de ajuda, ou se você falar para ela procurar isso, ou esperar que ela faça, né, ela vai associar isso, infelizmente ainda é uma questão cultural, de que só doido precisa de psicólogo, análise ou psicanalista, um equívoco gigantesco da humanidade. Eu sou um dos que mais defende isso no Brasil, e principalmente em TV, a questão da importância e do merecimento de uma pessoa fazer uma análise, por exemplo. As pessoas não precisam fazer análise, elas merecem fazer análise para melhorar a qualidade de vida. Isso eu sempre falei, falo e vou continuar repetindo isso, né, em TV. Mas as pessoas realmente, infelizmente, às vezes sentem esse bloqueio e falta um pouco de conhecimento, né? Eu reforço essa ideia sua de que sim, quem estiver próximo deve sugerir e até incentivar que essa pessoa busque uma ajuda psicológica, né? Agora, com relação, que dica que você daria para as mulheres que estão nos ouvindo agora, enfrentam situações ou conhecem alguém que enfrenta situação parecida, às vezes até próximas na família, e que não tem essa coragem de sair disso? Não tem forças para sair de uma relação como essa. Essas pessoas que estão vendo de fora, tem como ajudar? Exatamente, tem como ajudar. Foi o que eu disse nessa publicação. O homem que ele começa a ser agressivo, o homem que ele começa a se achar dono da mulher ou da situação da casa, ele dificilmente, a gente não tem relatos deles procurarem terapia, eles acham que tem razão. E foi por isso que eu escrevi que a mulher tem que tentar convencê-lo primeiro, porque ela gosta dele. Pode ser que realmente ele esteja numa fase de estresse,
de ansiedade, que não agrediu ainda, ele só está perdendo o controle ali, falou mais alto e tal. Então você pode ali tentar. Também a gente não vai. Falou mais alto comigo, vou largar. Poxa, por que não aquele dia que ele falou mais alto, ele cometeu um erro também, né? É diferente de você agredir e diferente de você falar alto o tempo inteiro e constantemente, né? Então, se você vê que ele está passando dos limites, não tá legal, está sentindo aí que tem algo errado, tentar ajudar. Poxa, você não quer fazer uma terapia? Ela mesma procurar, poxa, tem uma psicóloga, um psicanalista, fazer uma terapia de casal. Ou melhor ainda, Tancredo, ao invés de botar a culpa nele, querer que ele faça, fala para ele assim, vamos fazer uma terapia de casal, eu também estou precisando. Vamos fazer nós dois juntos? Pronto, já é uma ajuda. Agora, se ele está passando dos limites, já está chegando a empurrões, a agressões, olha, tem que fazer a denúncia, porque pode ser pior depois, né? Então, por mais que você seja apaixonada, que você ame, pense que ninguém é tão bom que não seja substituível. Então, se aquela pessoa não te faz bem, ela não vai te fazer bem mais. E você pode encontrar outra pessoa que te faça bem. E é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Concordo plenamente, né? Realmente a nossa companhia nos basta. Mas quando nós ainda não entendemos isso, né, ainda procuramos no outro uma identificação, nós vamos ter problemas e vamos ter problemas sérios. Por uma terapia. Se a pessoa não consegue ficar sozinha, ela também pode procurar uma terapia para resolver isso. Importantíssimo. Doutor, foi um prazer conversar com o senhor, conhecê-lo mesmo que de forma virtual, mas foi bastante pontual os seus conhecimentos aqui e nos dividir o seu tempo. Deixo o convite em aberto para que possa voltar outras vezes, se for possível, da sua parte, claro, para que nós possamos agregar mais conhecimento nesse momento que é tão importante para todos nós. Um momento em que a humanidade passa por grandes transformações. Se for possível, o convite está aberto aqui para que o senhor possa voltar conosco. Convite aceito, agradeço e parabéns pelo programa. Muito bom. Obrigado, doutor. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais, porque a sua participação é fundamental para que possamos levar informação com qualidade há mais de 17 anos no ar. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem.